Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá Rondônia, estamos começando hoje mais um Pod Rondônia Economia e vamos falar sobre empreender em tempo de crise. Essa crise que nunca passa, né? Nos episódios anteriores nós temos falado muito sobre a taxa Selic, a alta, sobre o crédito e também superação em tempos de crise, que vira e mexe está voltando, né? Nós vivemos sempre comentando e falando que a crise nunca passa, né? E aí, como é que está sobreviver na crise? Como é que está essa sobrevivência toda? E hoje estamos aqui com uma pessoa que é autoridade no assunto também, que tem superado os desafios enormes que tem ao longo dos anos. A gente está aqui hoje com a Gisele que também é formada em letras, professora, e agora formada também em engenharia elétrica. Ela atua como empreendedora no ramo fotovoltaico há mais de 10 anos no estado de Rondônia e também em São Paulo. Gisele, muito obrigado por estar aqui com a gente, prazer recebê-la. Gostaria que você desse aí uma saudação para quem está nos assistindo e se apresentasse também. Olá, é uma grande honra estar aqui contigo, né? Compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa história, né? De como a gente tem crescido e contribuído aqui dentro do estado de Rondônia. E assim, as pessoas até te admiram, né? Da minha formação, mas realmente eu fui de um extremo ao outro. E ao longo da nossa carreira profissional, a gente vai se encontrando nas áreas diferentes. E isso é de Deus, eu sou muito grata por isso. Que legal. E uma coisa também que eu não falei, que ela é presidente da Associação Comercial de Rolim de Moura, não é isso? E com uma experiência gigante aí dentro também do ramo comercial dentro do nosso estado. Mas já começando a conversar, o nosso bate-papo aqui, a gente fala bastante sobre questões econômicas, sobre questões comerciais, sobre questão de empreender, e é o grande desafio hoje dentro do estado de Rondônia. O estado de Rondônia é o que mais cresce, um dos que mais cresce no Brasil, né? Em 2025, a projeção é estar em segundo colocado no PIB nacional, perdendo apenas para o Mato Grosso. E como que você tem visto todo esse contexto, esse cenário comercial dentro do estado de Rondônia, na visão da Gisele? Olha, o setor comercial no estado de Rondônia, ele tem ficado cada vez mais desafiador, né? Então, tem exigido muito dos gestores estarem profissionalizados cada vez mais, né? A gente fala que o Brasil não é para amadores, né? E nosso estado não é diferente nesse sentido. Então, ao longo dos anos, principalmente pós-pandemia, né? Com esse cenário econômico que afetou todos os segmentos, alguns mais, outros menos, mas as margens reduziram, né? Os custos aumentaram, então o desafio tem ficado cada vez maior. Para que a empresa consiga se manter em pé e ter algum resultado, cada percentual ele é muito suado, muito difícil, muito complexo. Então, cada vez mais, assim, tem exigido profissionalismo em todos os segmentos ali dentro da empresa. A gestão nunca foi tão vital para o nosso empreendedor aqui no estado de Rondônia como no cenário atual. Recentemente, a gente recebeu aqui até a Nayara Kerber, que também tem algumas empresas fora, né, de Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Cacoal, em Rolim de Moura, aqui perto da região da Zona da Mata também, e foi um dos pontos que ela acabou argumentando, que a empresa hoje para tocar tem que ter profissionalismo, né? Você tem que estar preparado para poder tocar ela. E é sobre isso a engenharia elétrica, sua formação? A engenharia elétrica, ela veio, né, há 10 anos iniciamos no setor fotovoltaico e é justamente nesse sentido. Se a gente se propõe a trabalhar em algum segmento, é necessário, não é nem opcional, é necessário que a gente se profissionalize nesse segmento. Então, é uma questão, são produtos extremamente técnicos. Eu digo assim que no nosso setor é meio que pegar a indústria e colocar no varejo. Então, é muito complicado, né?
cada vez mais a capacitação. E surgiu a necessidade, a demanda, e vem de encontro que, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Falei, não, eu vou estudar, Legal. eu vou me certificar, né? Porque em respeito e pela entrega que a gente faz na nossa empresa e pelos nossos clientes, né? Eles fazem a escolha pela minha empresa justamente pelo profissionalismo. Então, nada mais justo, nada mais sério. E a questão do Brasil, a gente tem uma questão cultural que muitas vezes a capacitação técnica não é devidamente valorizada. Então, funcionou, tá tudo certo, mas não é assim. Existem normas técnicas que precisam ser atendidas e no sentido de trazer segurança, né? Principalmente nas engenharias. O risco é inerente. Então, é importante, em primeiro lugar, a segurança das pessoas, dos locais. Então, é uma demanda que trouxe essa necessidade, então foi muito importante. É um curso longo, é um curso difícil, né? São 5 anos de caminhada aí, algo que não imaginava, mas enfim, nunca me imaginei como engenheira e hoje sou muito feliz. Engenheira elétrica. Exato. Legal. Então, a especialização faz parte também do seu conceito de profissionalização dentro da própria empresa sua, né? Com certeza. Nós temos essa responsabilidade técnica. Que legal. E um dos pontos, assim, qual foi a virada de chave para empreender? Porque 10 anos, a gente está falando, remontando a década, há 10 anos atrás, uma década basicamente, era um ramo desafiador, né? Que você tem que... Hoje é cultural, as pessoas, assim, tá na moda, né? Vamos colocar energia fotovoltaica em casa. Mas, assim, de onde surgiu a ideia? Vamos desafiar nesse momento e trazer para Rondônia, para a Zona da Mata, uma usina fotovoltaica para a gente colocar nas casas das pessoas. De onde surgiu essa Lá ideia? atrás, foi do meu marido, né, meu esposo Silvano, que ele sempre sempre gostou de sustentabilidade, de renováveis, né? Muito antes, eles tinham visto uma questão de biodiesel, né? Um grupo de pessoas aqui da nossa cidade que não foi para frente, enfim. E eu estava afastada, porque eu estava num período de licença, tinha tido os meus 2 filhos, e nós iniciamos um curso de energia solar na época. Realmente, a mudança, a abertura desse mercado aconteceu em 2012 no Brasil, né? E depois, em 2015, uma resolução que deu essa possibilidade do consumidor instalar sua própria usina. A usina solar que nós instalamos na nossa casa foi a primeira da nossa região, a terceira do estado de Rondônia. Tivemos aqui em Rolim de Moura e não existia. Então, nem a distribuidora não sabia como fazia, como vistoriava, como o medidor não existia. A gente comprou de São Paulo, trouxe para cá. Então, a gente foi trilhando isso juntos e aprendendo. Porque antes de nós iniciarmos o empreendimento, nós falamos, olha, primeiro nós temos que saber se isso funciona. Instalar, entender todo o processo, ver o resultado na prática. Porque nós temos um compromisso. Se eu me comprometo com algo, eu preciso entregar. Exatamente. Né? E onde é que estão as falhas, os gargalos, como que é esse processo? Porque a gente precisa trazer a teoria para a prática, né? Então, o primeiro projeto que a gente instalou foi na nossa casa, justamente para compreender todo esse processo. Instalamos algumas coisas que a gente viu, olha, dessa forma não queremos trabalhar porque a pessoa quer uma solução completa, né? Então, assim, a gente veio caminhando. E essa instalação foi em 2015. E o segundo projeto que a gente instalou foi em São Francisco do Guaporé, que também foge ao perfil que se falava, né? Falava, olha, uma pessoa mais jovem, mais adepta às tecnologias, né? E no Hotel Fortaleza era um senhor fazendeiro que era totalmente o contrário do perfil que se imaginava. E foi o primeiro projeto comercial que nós instalamos em 2016, lá em São Francisco do Guaporé, no Hotel Fortaleza. O que foi interessante dentro da questão das usinas e a popularização é o relatório de sustentabilidade de longo prazo, né? Que mostra na conta que você acaba tendo uma lucratividade depois de certos anos, ao invés de pagar a conta ali, né, utilizando ela na rede normal. E eu achei interessantíssimo, porque houve uma apropriação ali do termo payback, que é o tempo do retorno, que usualmente a gente utiliza
dentro da contabilidade e também dentro da área econômica, né? E aí traz esse contexto dos relatórios e todo mundo ficou assim, deslumbrado. Mas assim, são 3 perguntas que surgiu aqui. A primeira é a questão das narrativas que foram criadas recentemente, né? Em relação à taxação da usina elétrica, que quem tiver usina fotovoltaica vai ser taxado e a gente vai pagar um pouco mais e vai acabar não valendo a pena você ter essa usina. Isso é verdade, não é? Esse rumor, essa conversa? Então, nós tivemos a Lei 14.300, que ela então virou lei. Até então era só uma resolução normativa. Para o consumidor brasileiro, isso foi positivo porque trouxe uma segurança jurídica. Porém, havia um questionamento muito grande por parte das distribuidoras no seguinte sentido: está usando a minha rede e não está me remunerando por isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a taxação, na verdade, é a cobrança pelo uso da rede da distribuidora. Entendi. É aquela história de que é legal e alguns acreditam que não é moral, outros sim. Se ela é uma prestadora de serviço e essa energia está fluindo pela rede dela, faz sentido que ela seja remunerada por isso. Exatamente. Na nossa energia, nós temos 2 componentes: a energia propriamente e a chamada TUSD. Dentro da TUSD existem muitos componentes e o fio B é um desses componentes apenas, que se refere à remuneração pelo uso da rede. Então, este componente apenas é o que está sendo cobrado para as usinas que entraram após a Lei 14.300, que são chamadas de GD2. Inviabilizar o investimento, isso não funciona dessa forma, né? Ainda assim é viável. E principalmente usinas que são as residenciais, porque o que a lei estabelece? Ou a tarifa mínima ou o pagamento do fio B, o que for valor maior. Entendi. Usinas que têm aí até 1.000, 1.200 kWh, esses valores eles vão ficar empatados. Então, ele vai continuar pagando da mesma forma que pagava antes. Usinas maiores vão sim pagar uma taxa, o fio B com um valor maior. E, por outro lado, existe também as usinas maiores, que já são do grupo A, elas foram beneficiadas com a Lei 14.300 porque elas passaram a pagar a demanda de geração, que é menor do que uma demanda de consumo. Então, tem os prós e os contras, porém, eu acredito que é mais benefício do que malefício por conta da segurança jurídica, né? As distribuidoras, porque elas são dentro da responsabilidade delas, elas têm que manter a rede funcionando, atendendo os consumidores. Entendi. Isso é um problema, porque nem todas conseguem manter isso. Mas é obrigação delas e aí o consumidor tem o direito de fazer essa cobrança. Fazer essa cobrança para manutenção da rede. E a questão, então, vamos supor, da payback, antes dessa lei. Nós tínhamos, então, basicamente, era uma média padrão de 5 anos de retorno, né? Continua esses 5 anos ou deu uma esticada? Nós tivemos cenários, e assim, o setor fotovoltaico é meio que assim, uma montanha russa, certo, e o trilho está sendo construído na descida. Certo. Então, ao longo dos anos, ele continua da mesma forma. Nós tivemos um momento que deu um crescimento exponencial, porque todo mundo queria homologar seus projetos antes da mudança da lei. Certo. Porém, o custo do equipamento era mais alto. Entendi. Depois, baixou o custo do equipamento, e o próprio cenário financeiro elevou as taxas de juro, então acabou que ficando elas por elas. Entendi. Um payback que antes ficava ali nos seus 4 anos e meio, 5 anos, hoje está da mesma forma. Da mesma forma. Para quem não sabe o que é uma payback, é a taxa, o tempo de retorno, na verdade. Exatamente. Né? É o tempo que se leva para retornar o valor investido, né, dentro do investimento da usina fotovoltaica. E era exatamente a terceira pergunta, as diferenças dos valores antes e depois. E, na verdade, assim, a grande questão aí, o que a gente vai ter, então, é basicamente a lei, né? Antes da lei, a gente tinha uma valoração dentro do preço da usina e depois disso a gente tem o barateamento. Seria basicamente isso? Então, depois da lei, a gente tem, sim, o custo que vem cobrado na conta de energia do fio B, e esse custo do fio B, ele é pago em reais, então não desconta no valor na geração, né? Ele vem cobrado ali em reais na conta de energia. Então, esse foi o cenário principal de mudança com a Lei 14.300. E com relação ao payback,
O que mais interfere hoje é a questão das taxas de juros, do cenário econômico. Então, o preço dos equipamentos ele baixou em relação aos anos anteriores, porém o cenário econômico ficou mais difícil para investimento, né? Então, que é considerado como investimento uma usina solar, um fotovoltaico, é um valor que muitas pessoas o sonham é trocar a conta de energia por uma parcela, porque ela já existe, né? Exatamente. Porque as pessoas acabam confundindo o que é investimento e o que é gasto, só a título de exemplificação. Uma aluna chegou para mim, professor, compra um consórcio de mim que o senhor vai estar investindo. Eu falei, consórcio não é investimento porque não valoriza o dinheiro, né? Não valoriza ali o próprio custo empregado, o gasto. A gente já tem a contrapartida dentro da usina fotovoltaica. A gente vai fazer um gasto nela, mas a gente acaba tendo um retorno com ela, né? Então, você deixa de fazer um gasto maior com o passar do tempo, você recupera o valor investido, né? Gasto ali, e depois você para de gastar em cima da energia, o que traz para você uma rentabilidade maior, uma sobra do seu dinheiro para poder investir em outras áreas. E é muito interessante essa questão. Dentro do seu currículo que você me enviou, eu percebi que você também atua dentro do estado de Rondônia e também atua em São Paulo nesse ramo. Quais são as diferenças e o porquê atuar nos dois estados? Então, nós temos aí também um presente de Deus, uma grata satisfação de iniciarmos lá atrás, em 2015, nos dois estados, porque nós temos parceiros lá em São Paulo. Então, a JagSol, ela tem uma equipe que é fixa em São Paulo. E ao longo dos anos, nós temos assim, muitos projetos bacanas, e a nossa equipe lá também, assim como aqui em Rondônia, é altamente profissionalizada, e projetos muito especiais para a gente. Aconteceu o quê? Quando nós fizemos o nosso primeiro curso de energia solar em Ribeirão Preto, lá em 2015, nós conhecemos o Oscar Kojima, que é um engenheiro eletricista e que mora em São Paulo. E quando fomos instalar nosso projeto em 2015 aqui em Rolim de Moura, ele veio para Rondônia pela primeira vez para acompanhar a instalação, porque todo mundo queria saber como é que funcionava e não existia usina fotovoltaica aí todos os dias instalando. Então, ele veio de São Paulo para Rondônia para acompanhar essa instalação. E ali nasceu uma parceria muito grande com o Oscar lá em São Paulo. E o meu esposo, Silvano, já morou em Mauá, em São Paulo, e tem familiar, tem amigos que são da área de elétrica. Então, a gente acabou montando uma equipe JagSol lá em São Paulo, e desde então nós atuamos. Logo na sequência veio pandemia, e a Jags ela já nasceu de forma remota, nosso banco de dados todo na nuvem, então a gente já trabalhava sincronizado Rondônia e São Paulo ao mesmo tempo, que é um banco de dados único, definição dos nossos processos. Então, a gente já, desde o início, trabalhou com maior naturalidade, Rondônia e São Paulo, e acompanhando os projetos daqui por lá e de lá para cá. Então, quando eu estou em Rondônia, acompanho, falo com os clientes de São Paulo e vice-versa. E assim a gente tem trabalhado ao longo dos anos. A mão de obra, comparado São Paulo e estado de Rondônia, apresenta dificuldade aqui ou não? Ou com essa globalização, a gente está meio pareado? Assim, a dificuldade ela é no país, não é uma situação exclusiva. É claro que em São Paulo, a gigantesca quantidade populacional, então a oferta é maior, né? Porém, nós temos um critério muito grande dentro da nossa empresa, até para não ter a rotatividade, mas por conta da responsabilidade da execução que nós assumimos, então não tem condição de contratar qualquer pessoa para integrar. Então, a gente tem uma equipe enxuta, otimizada, e aí com bastante cautela na seleção aí. A dificuldade de mão de obra, ela é no cenário nacional, isso com certeza. Então, a gente vai buscando perfis, trabalhando junto e caminhando junto. Entendi. Eu estava olhando a questão do setor das placas solares e o Brasil importou menos em 2025 comparado a 2024, até agora, né? Dentro desse primeiro semestre e comparando também com o semestre do ano passado. É uma queda de basicamente 39%. Essa mudança ou essa queda já é sentida aqui no estado de Rondônia ou essa percepção é apenas a nível de Brasil? Não, ela é sentida, com certeza. Né? Isso já é... Com o advento da 14300, eu até falava, gente, não tem setor que se sustente num ritmo de crescimento como esse. Não tem como dar certo, né?
Então, muitos projetos que foram homologados para serem instalados após, né? Porque tem o período após aprovação, o período que pode ser instalado. Então, muito aconteceu assim. Mas, assim, tanto no estado de São Paulo quanto em Rondônia, essa diminuição ela aconteceu. E entra no outro ponto de vista dos investimentos. As pessoas ficaram muito receosas, né? Segurando, esperando. Pessoas jurídicas, principalmente, né? As empresas têm muito mais cautela em fazer um investimento, em fazer uma aplicação, e muito mais cuidado, pelo todo esse contexto econômico mesmo. Houve um período em que houve falta de matéria-prima. Então, os grandes distribuidores tiveram dificuldade e fabricantes que cancelaram alguns pedidos. Isso agora durante a pandemia, pós-pandemia? Pós-pandemia. Então, isso acaba, a lei da oferta e procura, também subiu o preço do equipamento nesse período, né? E nós temos aí também a questão tributária do nosso país, que alguns módulos perderam benefício. Então, isso também impacta. Então, todo um contexto. Mas, assim como o cenário nacional, no estado de Rondônia, houve sim essa redução. Com a taxa Selic a 15%, está impactando diretamente a questão das aquisições? Porque uma parte eu sei que financia, né? Foi basicamente o meu caso também. Nós, quando tivemos a oportunidade de fazer a aquisição, nós financiamos, só que nós pegamos uma taxa extremamente atrativa, que era 2% e alguma coisa, né? Então, super valia a pena. Tanto que na época, a parcela do financiamento era o valor que eu pagava para a energia comum. E com essa taxa Selic 15%, está desestimulando? Como que está isso na prática lá para o cliente, o consumidor final? Na ponta, né? Quem coloca na ponta do lápis, pensa, repensa, avalia muito bem. O perfil do brasileiro que olha o valor da parcela, ele só olha o valor da parcela. Só vai. Exatamente. Então, nós temos esses dois públicos aí. Normalmente, quem busca a usina solar são pessoas que têm um perfil mais analista, olha realmente, faz conta, né? Não é só porque é bacana, vai ajudar o meio ambiente. Não, eu tenho que ter benefício real, ele tem que acontecer, tem que fazer sentido. Mas nós temos ainda aqueles que olham o valor da parcela. Cabe no meu orçamento, tá valendo. Né? Um dia eu vou parar de pagar isso aí, né? Então, mas é a minoria. No meu caso, valeu muito a pena, porque o valor da parcela, foi 5 anos de financiamento, o valor da parcela na época era o valor que eu pagava mensalmente. Com esse aumento que a energia está tendo, né? Então já se pagou faz muito tempo. E eu estou basicamente terminando as parcelinhas, eu acho que faltam 6. Então, tem muitos clientes que entram em contato, falam, Gisele, olha, eu terminei o financiamento, já acabou, porque foi um período, assim, que quem fez foi presenteado, na verdade, exatamente, né? Porque depois não teve mais. Não teve mais, e é uma taxa de juros que vai demorar um pouquinho. O que a gente tem visto hoje é uma projeção para, hoje, 15% a taxa Selic, né? Encerrar o ano em 14,75%, então significa que vai ter uma queda muito tímida. E a gente está falando de patamares de uma taxa Selic de 10% em 2028. Então não é algo assim que vai ser tão rápido e a economia também não vai ser aquecida tão rapidamente nos próximos 3 anos devido a essa confusão inflacionária que a gente se meteu, né? Muito pé no chão, conta e realmente... Por isso que nesse cenário... Nunca fez tanto sentido você fazer investimento sabendo onde e como você está fazendo. Né? Então, como a gente iniciou nessa conversa, cada vez mais profissional. Então, você tem que olhar com a razão, fazer contas. Por exemplo, nesse momento, houve uma mudança na legislação do estado de Rondônia com relação aos alvarás. Né? Então, o Corpo de Bombeiros do Estado, ele passou a exigir laudos das instalações fotovoltaicas. Então, isso é uma novidade para o nosso Estado agora em 2025. As empresas que precisam de alvará e têm uma instalação fotovoltaica, elas precisam ter um laudo das instalações, atestando a segurança. Então, uma legislação estadual. Se for algo que foi feito de forma profissional, dentro das normas, ok, tranquilo. Mas se esse investimento não foi analisado, não foi feito da maneira correta, quer dizer, vai trazer um custo ainda maior para a empresa, porque ela vai ter que se adequar caso
caso, e ela precisa do alvará de funcionamento. Já está valendo a legislação? Já está valendo. 2025? 2025. Então, aqui em Rolim de Moura, por exemplo, já fizemos 3 laudos de empresas que precisavam, né? E o Corpo de Bombeiros exigindo. E está extremamente correto, né? É necessário. Não é que ligou, funcionou e está tudo ok. Tem que estar dentro das normas de segurança, as condições da instalação. Então, isso é extremamente importante. E isso é uma novidade. Entendi. Eu tenho perguntado para todo mundo que está passando aqui. Nós estamos hoje aqui no 5º episódio e os nossos entrevistados, para quem sobreviveu, falar um pouquinho sobre a pandemia, como foi atravessar a pandemia, como que a empresa sobreviveu economicamente, empreender, se reinventar. E a gente está falando de uma empresa de 10 anos, que é a sua. Então, a sua começou já no período de pandemia, que foi no período de crise, que foi em 2015, que muitas empresas fecharam dentro do Brasil e alguns anos posteriores, em 2019, 2020, a gente tem aí uma grande escalada global, né, de muitas empresas aí passando grandes dificuldades. Como que foi a sua experiência em conduzir a sua empresa dentro desse período? Bom, foi desafiador. E aí nós tivemos aí também um presente de Deus, porque nós temos projetos que a gente fala que a gente planta, porque nós vamos colher, não sabemos exatamente quando, mas vai colher, né? Com financiamentos de FNO e tudo que é um processo longo. E durante a pandemia, nós tivemos alguns desses projetos que saíram à execução durante o período da pandemia. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa equipe, né, com todo o contexto. Enquanto diretora da Associação Comercial, também tivemos ali decisões importantes, porque é uma entidade representativa, e sempre buscando o ponto de equilíbrio, né, o menos ruim possível. Porque nós temos uma economia, nós temos famílias que dependem do trabalho, do sustento, né? Então, por isso que, como dizia meu sogro, precisa ter terra nos pés, para que a gente passe pelo momento da dificuldade. Então, a gente conseguiu passar, mas foi muito difícil, né? Prezando pela nossa equipe, prezando pelo contexto, pelos nossos clientes também, mas, graças a Deus, não deixamos de trabalhar. Então, provavelmente nós paramos assim uma semana durante o período da pandemia inteiro. Então, nós tivemos com todos os cuidados, com toda a cautela, mas nós não paramos de trabalhar. E falando aí em nome da Associação Comercial também, foi um desafio tremendo, porque é algo que a gente não conhecia. O comércio, alguns setores foram extremamente impactados. Nós temos clientes, por exemplo, da Jagsol, que hotel. Então, o hotel fechou totalmente. Não tinha condição. E aí, a gente chamava esse cliente, vamos sentar à mesa, vamos ver qual é a melhor alternativa, vamos buscar a solução juntos. E aí, conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio. E nesse processo, a gente vai trazendo relacionamento e fazendo grandes amigos, né? Porque é nesses momentos que trabalhamos junto, em conjunto, para encontrar a melhor solução. Inédito, uma pandemia que a gente não sabia, não tinha vivido, não sabia como seria depois. Durante, né, tivemos perdas significativas aqui na nossa cidade, que ficou todo mundo muito sentido impactado, né? Então, a saúde, a segurança em primeiro lugar. Porém, a gente sabe que nós dependemos da nossa economia, né? Famílias, o sustento das empresas. Então, todo mundo saiu afetado. Todo mundo saiu afetado. A gente tentou minimizar. Na Jags, como a gente já trabalhava numa dinâmica remota, numa dinâmica... Então, os nossos processos continuaram fluindo e aí foi girou algumas engrenagens de forma mais rápida em muitas instituições, para o online, para as nuvens, para sistemas. E a gente já nasceu dessa forma. Então, isso a gente não sentiu, porque os nossos processos já eram dessa forma. Então, isso aí foi muito bacana e foi uma grande contribuição que o Oscar, que é o nosso parceiro de São Paulo, trouxe para a gente, que ele veio da área de TI, de uma vida inteira também, então foi uma contribuição muito importante. Mas a pandemia não tem como esquecer e deixou marcas. Continuando um pouquinho ainda nesse assunto de energia,
Tem uma história que o Brasil ele depende muito de energia e ele vira e mexe tem crise energética, né? Ou seja, a gente não tem essa capacidade de produção ainda da energia que a gente tanto precisa e tanto consome. Como que a usina fotovoltaica está contribuindo para o Brasil nesse sentido e o espaço de crescimento para a usina fotovoltaica? Tá grande, está pequeno, com a nova lei deu uma reduzida, Como que está isso? Olha, sempre ficam umas incógnitas que nem a agência consegue responder e as distribuidoras também ficam num jogo de interesses muito grande. Neste momento, nós estamos pagando bandeira vermelha, né, acionando o termo por conta de uma suposta falta de energia. Em contrapartida, muitos projetos de geração distribuída tendo, não é reprova, porque a distribuidora não pode reprovar, mas cartas indicando inversão de fluxo. Então, assim, como pode haver inversão de fluxo, sendo que está faltando energia e o consumidor está pagando bandeira vermelha, acionando o termo porque não tem energia? Então, a história não bate, né? Os pontos não batem nesse sentido. Porque aí entra na questão das redes, porque as distribuidoras têm a obrigação de manter essas redes suportando e ativa, e a lei determina que a distribuidora não pode falar, não, você não vai ligar. Se não houver condição, ela tem que indicar quais são as condições para conectar. Entendi. Então, nós temos no estado do Mato Grosso muitas situações dessa forma, e em Rondônia já iniciamos dessa forma também, com pontos de conexão onde a distribuidora indica uma inversão de fluxo. Só que na nossa conta, todos nós pagando bandeira vermelha por uma falta de energia. Explica um pouquinho para quem está ouvindo e para mim também o que é inversão de fluxo. Inversão de fluxo é assim, a distribuidora alega que naquele ponto a rede não suporta a quantidade de energia que vai para a rede. Então, é como se essa energia ela retornasse. Entendi. Então, ela não suporta. Ela não suporta. Quando a gente instala uma usina solar, que é chamada on-grid, ela não tem um armazenamento, não tem baterias. Então, ela está gerando e consumindo alguma coisa ali. O que ela não consome, ela manda para a rede, né? E essa energia que ela manda para a rede, ela é muito positiva, ela é muito benéfica. Porque ali no próprio bairro, nos seus vizinhos, essa energia fica consumida, né? Fica por ali mesmo. Exatamente. Então, reduz significativamente a perda de uma energia que sai lá da hidrelétrica até chegar na minha casa, né? Então, as distribuidoras... Tem uma perca também quando sai da hidrelétrica, né? Porque é longe. Tem a questão hoje que hoje tudo é conectado, né? É um sistema só, mas tem uma perca considerável saindo da usina. Sim. Ela chega, às vezes, em 27%. Nossa, é bastante. E o consumidor paga. Nós pagamos, dentro da TUSD, nós pagamos a perda. A energia que não chega, ela é paga pelo consumidor. E as redes, nós também pagamos a nossa conta de energia pelo Proinfa. Então, porque assim, é natural o aumento, a manutenção, o reparo das redes, isso é algo natural. Então, isso é constante dentro das distribuidoras. Então, todos os consumidores do país, eles pagam para a melhoria da infraestrutura, para o ampliamento da rede, e paga pelas perdas também. Quando a gente chega no valor da conta da tarifa de energia, já está incluso ali as perdas. A gente vive aqui no estado de Rondônia e fala, a gente tem 2 grandes usinas. Vamos tirar Samuel de história, né? Vamos falar da Santo Antônio e Jirau. Por que a gente paga tão caro? Essa é uma pergunta que todo mundo vive se fazendo. E, bom, eu sei a resposta, mas eu gostaria que você nos desse ela de uma forma simplificada para quem está ouvindo entender também. Além de ser uma energia cara, infelizmente nós não temos uma energia de qualidade. A gente padece muito com isso nas nossas redes, né? Então, dentro do mercado de energia, né, aqui no cenário nacional, então, ficam os grandes players e esse preço ele é elevado e vai para fora, né? Não fica aqui. Então, a gente sofre com isso. É o que as pessoas também acabam não entendendo, né? Que as usinas, elas produzem, mas aquela energia não fica aqui, né? Ela vai para fora. E aí a gente acaba tendo que pagar mais caro, que ela até retorna, né? Mas em cima de quem está controlando ela, não é isso? Exatamente. E quando a geração distribuída ela entra, ela tira um pouco desse domínio, né? Porque
Isso é um outro ponto que, veja, o particular, a pessoa física, a pessoa jurídica, investindo em infraestrutura de energia, de geração de energia. Então, isso é uma virada de chave muito grande e tira esse poder de geração, pulveriza, né? Então, isso não é interessante para alguns players. Sobre a questão ainda da importação, que deu uma diminuída, dentro do Brasil, não se estuda a produção nacional das placas e todos os equipamentos, os componentes, ou ainda a gente tem uma dependência muito grande dos importados? Nós temos uma fábrica da BYD, né, em São Paulo, né, já visitamos essa fábrica. Agora, o detalhe é o custo de fabricação nacional e o custo de fabricação na China não consegue competir. Existem algumas... É mais barato. Existem algumas linhas de crédito que exigem que o equipamento seja nacional, né? Com subsídio do governo, taxas mais atrativas. Mas, às vezes, esse equipamento chega a 30%, 40% valor maior do que um importado. Então, mesmo os inversores que são, né, o aparelho que converte a energia da corrente contínua para alternada, tem alguns modelos que, teoricamente, são fabricados no cenário nacional. Mas os componentes vêm todos importados, né? Então... A gente tem uma dificuldade também do financiamento das usinas pelos bancos comerciais comum. E a gente percebe que tem uma lacuna aí que as cooperativas têm trabalhado de uma forma brilhante e adentrando esse espaço. Como que tem sido essa experiência? Você tem observado isso, não tem? Em relação ao crescimento das cooperativas e os financiamentos? Eu sou até suspeita a falar, que eu já digo logo, que nós somos assim, o associativismo e o cooperativismo vem conosco o tempo inteiro, né? Hoje eu sou delegada suplente de uma cooperativa aqui em Rolim de Moura, e nós prezamos sempre pelo cooperativismo. Aí o que acontece? O que a gente vê pelos bancos particulares? Eles são campeões em ganhar o nosso dinheiro, né? Então eles buscam mais aquela parcela da população que quer saber se a parcela do financiamento cabe no orçamento dele. Ponto. Então, às vezes, facilita, faz um financiamento sem que tenha conta na própria instituição. Então, a história de fazermos qualquer negócio a perder de vista. Porém, com essa conduta, nós também já tivemos notícias aqui dentro do estado de Rondônia de financiadoras que foram lá buscar o equipamento, procurando empresas para ir lá recolher o equipamento por inadimplência. Olha só. Que também é algo diferente, né? Uhum. Porque assim, se você financiou e se você não pagou um veículo, ele toma de volta, né? Exatamente. Isso já tem acontecido já tem acontecido com usina fotovoltaica. E nesse sentido, as cooperativas, que também é um papel da cooperativa, porque você, enquanto associado, você participa ali, né? Então, a cooperativa, ela conhece o seu cliente, ela tá junto para encontrar a solução. Só que ela também atua no cenário econômico. Então, tem cooperativas que têm políticas de usar uma parte do recurso próprio, o que traz para o cooperado uma taxa mais atrativa, mais bacana, que é o melhor cenário. Então, quando a cooperativa, se ela já te conhece, ela já tem relacionamento contigo, ela sabe que a tua conta de energia é um custo fixo na tua vida, e você já tem um relacionamento, e aí ela pega uma parte do recurso que ela já tem, que o custo para ela é menor, ela repassa isso, e é a corrente do bem que todo mundo sai ganhando. Então, as cooperativas, elas têm trabalhado muito forte nesse sentido e têm tido resultado positivo. A gente não tem programa federal para subsidiar, né? Usina fotovoltaica, assim como Minha Casa Minha Vida, algo nesse sentido, ou temos? Existe, assim, dentro do Minha Casa Minha Vida, algumas que já saem com uma usina básica, né? Existem programas de utilizar do FGTS, só que na minha empresa, por exemplo, nós não tivemos nenhum caso que tenha caminhado. Às vezes as taxas são altas, são inviáveis. Entendi, inviabiliza. Exatamente. Então, inclusive é uma filosofia e algo que nós acreditamos. Porque eu falo assim, Wander, se não é bom para mim, não é bom para você. Então, exatamente. Se eu sei que o cliente vai contratar algo que vai trazer um problema para ele por 5, 6 anos... são cartas na mesa, porque não quero ninguém com uma situação problemática, né? Porque lá na frente acaba tendo problema de pagamento, disso, aquilo, outro,
e não se torna atrativo e acaba sendo a empresa, né, envolvida também. Vira um problema. A gente quer solução. Eu costumo dizer o seguinte, que de problema já basta o que nós temos na vida. Ninguém precisa de mais nenhum, né? Tá ótimo o que temos. Bom, falamos bastante sobre usina e a gente também tem uma outra parte que é presidente da Associação Comercial de Rolim de Moura e com uma grande experiência em lidar com os problemas também dos outros, né? Fora os próprios de empreender e lidar com toda essa dinâmica de desafios dentro do campo energético e do campo econômico. Mas agora falando um pouquinho mais da experiência que você tem tido em lidar com as empresas, dando esse suporte e tudo mais. Como tem sido para você esse desafio? Como você está enxergando as empresas aí tentando sobreviver? Outras empresas que estão indo muito bem, né? De vento em popa. Mas é uma grande questão. A crise, ela passou, ela existe, ela é o tempo todo. Nós conversamos aqui recentemente também com o Noelber do Sebrae e a gente comentou algo que os anos passam, que é assim, simples, né? Os anos passam e a gente sempre está em crise. Parece que nunca passa, parece que nunca muda. Como que está essa experiência no seu dia a dia? Bom, a vivência enquanto presidente da Associação Comercial, eu digo que são fortes emoções, né? A cada período são fortes emoções. A Associação Comercial de Rolim de Moura, ela já passou dos seus 40 anos, tem um trabalho muito sólido e muito bacana no estado de Rondônia, ela é referência. Hoje, a Kelly, que é minha vice-presidente, está como presidente da Federação das Associações Comerciais do estado de Rondônia. Nós tivemos ações da Associação Comercial de Rolim, como o projeto do Liquida, que foi levado para todo o estado. Então, ao longo dos anos, a CIRM construiu um trabalho muito, muito sólido, muito bacana dentro do estado, sempre buscando fortalecer a economia local e contribuir e ajudar com os associados, que é a razão de existir da associação comercial. Agora, dentro desse período que nós estamos, né, tive uma gestão enquanto diretora e agora, enquanto presidente, a gente vê que o cenário econômico e o nosso comércio, ele tem sido muito afetado pela economia e também pelas compras online, pelo mercado online, uma questão essa cultural. Facilitação, né, do mercado digital também tem se tornado muito atrativo. Eu tenho visto pessoas do meu círculo que acabam indo na loja varejista, vê o que gostou e volta para casa e compra na internet. Não sei se você já chegou a encontrar essas pessoas por aí. Entendeu? Então, são coisas que, assim, lá no passado, você nem imaginava uma situação. E olha que a gente está falando de um passado muito curto. Muito curto. Então, essa mudança do consumidor, do comportamento do consumidor, ele tem afetado muito. Por quê? Como que uma loja daqui de Rolim de Moura, né, aqui do estado de Rondônia, vai conseguir competir em preço com uma loja online? Que os custos são muito menores. Custo tributário, a estrutura física, não tem. Então, a realidade do nosso estado já é um diferencial, um particular aí. Porque a hora que a gente calcula o nosso preço de venda e incide todos os impostos ali, o valor realmente sobe. E a gente só tem também uma malha viária apenas, né? E o que agrega mais ainda é o custo dos nossos produtos daqui dentro do estado de Rondônia. E que, por sinal, a gente tem uma carga tributária também que não é tão das baratas, né? Comparado com os grandes polos e os centros aí do Brasil. Então, só a mudança, salvo engano, foi o ano passado, a mudança na memória de cálculo do DIFAL. Poxa, já subiu o preço do produto. Peso. E o produto, ele cai o quê? Lá no cliente final. Né? É o preço do produto. E hoje em dia está todo mundo na mão. Então, eu vou olhar um produto, eu vou pesquisar o preço dele. Antigamente, a gente ainda tinha uma dificuldade do produto sair dos grandes centros e vir para cá. Hoje, logisticamente falando, isso já é resolvido. A gente consegue receber rapidamente, né? E aí entra um outro ponto, que é uma questão cultural local. Eu gosto da minha cidade, ok, mas até que ponto eu me comprometo e contribuo com a economia da minha cidade? Na minha cidade, né? Exatamente. Aí, às vezes, eu deixo de comprar aqui, pago, às vezes, o mesmo preço, porque tem muitas empresas aqui que têm essa consciência e que reduzem sua margem
o máximo possível para ter a competitividade, mas a pessoa ainda deixa de comprar aqui para ir comprar em outro lugar. Então, a nossa economia circulante, ela é afetada. Então, se o vendedor da minha empresa, eu preciso reduzir, eu tinha 10, tenho 5. Então, são 5 que vão a menos no supermercado, que vão ali tomar um sorvete, que vão arrumar o cabelo, que vão fazer as unhas, que vão... Então, a nossa economia, ela é afetada. Então, se a gente entender que, olha, eu não encontro esse produto aqui, eu vou buscar fora. Ou então, se estiver falando, às vezes, de uma diferença de preço muito alta, até faz sentido. Agora, eu deixar de comprar aqui para ir comprar em outro local, pagando praticamente a mesma coisa... preços equivalentes, né? Por exemplo, calçados tem essa grande tendência de manter os preços tanto do varejo local quanto da internet. Eu já percebi, porque eu já fiz essa análise também dentro dentro dos sites, dentro dessas compras online. Inclusive, eu já encontrei calçados, por exemplo, da mesma marca, onde ele era muito mais barato aqui se comparado à compra online. E as pessoas acabam não tendo esse insight, essa percepção. Né? Essa percepção. E eu achei isso interessante, mas é porque também são produtos e produtos, né? Então, alguns produtos, a competitividade acaba não sendo tão alta no comércio online, outros já tem uma discrepância gigante, né? E eu percebo também que, muitas vezes, assim, o que o consumidor final está buscando são produtos, muitas vezes, personalizados e que no nosso mercado também acaba não ofertando. Mas dentro desse contexto da competitividade do local com o online, fica aí um grande desafio. A grande questão é, enquanto os tributos, ou seja, as empresas que são os maiores pagadores de tributos, e o Estado não sentir ainda essa perca, ou não ter essa percepção, acredito que também não vai ter muita mudança relacionada a isso, né? E por outro lado, nós temos há uns anos atrás que a gente falava assim, eu gostaria tanto de ir num cinema, e aí eu só vou no cinema quando eu saio. Hoje nós temos um cinema dentro da nossa cidade, né? E qual a nossa frequência ali? Porque também todo empreendimento ele precisa se sustentar e fazer sentido. Se ele não der resultado, ele vai fechar. Então, às vezes, eu gosto de uma comida japonesa, ok. Mas a partir do momento que a empresa não tiver demanda, ela vai fechar, ela vai deixar de existir aqui. Então, é uma realidade de mercado. Hoje nós estamos muito bem servidos na nossa cidade, que a gente tem uma variedade gastronômica, a gente tem um cinema que é um bom cinema, a gente vai numa loja e isso é uma particularidade daqui que eu vejo também. As pessoas são muito informadas, muito conectadas e às vezes alguém que está lá em São Paulo não tem o nível de informação que aqui dentro do nosso estado nós temos. Uhum. Né? A gente conversa com empresários de Porto Velho, de Ji-Paraná, nós temos clientes em vários pontos aí. Eu também já tive essa percepção também. E como são, assim, antenados, conectados e com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, em tempo real. Então, acompanha muito bem. Então, quando eu vou atender um cliente que é daqui, ele já está sabendo o que está acontecendo. Né? Ele já está sabendo do cenário. Então, a gente gosta de ter, e nesse sentido melhorou muito nos últimos anos. Então, dificilmente você vai atrás de um produto que você não encontre. A nossa oferta aqui é muito grande nesse sentido. Marcas, né, que antigamente você ia para grandes centros e que hoje a gente tem dentro do nosso comércio local, possivelmente vai deixar de existir por conta disso, né? Porque a pessoa prefere comprar fora, prefere comprar pela internet. E as grandes marcas, elas têm uma política, né? Ela fala, olha, você precisa me comprar X ao trimestre, ao ano. Então, se você não comprar isso, eu não te vendo mais. Só que se ela não vender, não faz sentido ela comprar, porque daí vai ficar parado com o estoque parado. Então, a gente gosta muito de chegar lá e ter uma roupa da marca e aqui dentro da nossa cidade, que eu consigo provar e tudo. Mas se eu não comprar, a empresa não vai ter, não faz sentido. Então, tem esses dois pontos. Muito no passado, nós reclamávamos. Podia ter em Rolim de Moura, podia ter determinado segmento, determinada empresa. Reclamava-se muito, né? Muitos segmentos hoje tem. E aí depende da população, porque se tiver consumidor, ele vai permanecer, senão ele vai fechar. No pós-pandemia, esse consumidor não mudou um pouco a forma como ele enxerga
o consumo das coisas. Por exemplo, a gente teve uma popularização enorme dos streams, né? Então, eu tenho acesso hoje ao filme que eu quiser em tempo real dentro de qualquer stream. E então, acaba competindo, por exemplo, com o cinema. Ou outras realidades, por exemplo, o delivery, que popularizou muito dentro da Covid também. Não vou sair de casa, vou comer em casa mesmo. Vamos pedir pelo delivery. Porque assim, o sair de casa não envolve só ir naquele restaurante. A gente sai de casa, a gente vai querer vestir uma roupa. E se eu não tenho roupa, já vou ver no guarda-roupa que está faltando. E, bom, nessa semana eu tenho que ir na loja comprar uma roupa. E essas percepções elas vão tendo a partir do momento que eu saio de casa, do meu dia a dia, do cotidiano. Então, ali do restaurante eu já faço um passeio em outro local. Passo no supermercado e acabo comprando uma coisa que eu nem estava precisando, porque a gente tem esse hábito comum. Esse consumidor, como a associação comercial tem enxergado? Mudou, não mudou? Mudou muito pouco? As pesquisas elas já mostravam na época da pandemia que uma mudança muito grande e uma previsão do aumento do setor de serviços. E a gente tem visto isso na prática. Né? A associação comercial, a gente tem a pesquisa anual, que é do Troféu Acerme. No último ano, nós investimos num software próprio, desenvolvemos esse software, porque hoje o que tem de mais valioso é a informação. Então, à medida que as empresas começam a compreender melhor esse comportamento e essas mudanças, e consegue de forma profissional trabalhar isso, é a maneira que ela vai se sustentar no mercado. O comportamento do consumidor vai mudando e o comércio ele precisa ir se adequando. Então, particularmente, eu vejo que as previsões que eram no passado, hoje elas estão reais. Então, o setor do serviço, são todos os setores que você citou, ele tem crescido muito e as pessoas têm preferido gastar mais em serviços e experiências do que coisas. Entendi. Então, às vezes, prefere uma viagem do que o carro. Né? Aqui ainda, menos do que grandes centros. Os grandes centros, muitos já nem se pensa em comprar um carro. Não se pensa em comprar um carro. Então, isso tem mudado bastante. Sou de uma geração que foi criado que se a gente não tem carro, a gente não conquistou. É casa e carro. É casa e carro, né? Então, tive uma pressão muito grande desde a infância dos pais, dos avós, dos tios. Mas eu também já me peguei fazendo essa conta. Até que ponto é vantajoso ter o veículo? Até que ponto é vantajoso ter um carro de médio porte para cima? Eu já me peguei fazendo essas contas. Até porque quando você vai para a conta final, você percebe que viajar de avião em alugar é muito mais vantajoso. Mas vou alugar um carro que não é meu. Tem um custo alto. Só que o que ninguém põe na ponta da caneta é a compra de um carro. Você tem o dinheiro à vista? É muito raro. Tem pessoas que compram à vista, mas é uma parcela muito pequena. Grande parte financia uma parte. Qual é o valor desses juros que eu vou pagar disso tudo? O seguro que eu vou ter que também alocar dentro desse custo. Qual vai ser o custo desse carro no final? Por exemplo, eu vou ter que trocar uns pneus que não são baratos. Carro de médio porte para cima, tudo encarece. Peças são caras. Eu já me peguei fazendo essas contas e sendo definitiva para mim. No sentido de que não vale a pena trocar de carro, não vale a pena ir para esse carro, entende? Mas eu sempre sonhei. Tá, mas eu também sempre sonhei viajar. Interessante essa percepção. Então, as pesquisas são pesquisas de fato, né? A própria CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, ao longo dos anos tem mostrado. Então, as empresas, elas precisam ir se adaptando. Isso é uma realidade, precisa ir se adaptando. Os desafios, como o Noelber falou, a gente entra em crise, continua em crise, ela vai mudando o cenário, vai mudando, mas elas sempre vão existir. O brasileiro é campeão nisso, mas o consumidor ele tem mudado. Depois da pandemia, principalmente que as pessoas se conectaram muito mais, as pessoas passaram a se informar muito mais e prezam muito pelo hoje, pelo imediatismo, né? Então, também, e o que a pesquisa mostrava era justamente isso, que o setor de serviços ia crescer significativamente, chegando a empatar e talvez ultrapassando o setor de comércio. Então, essa é uma realidade que a gente tem visto nos grandes centros. Grandes centros têm a questão de segurança. Então, a segurança pega muito
Então, as pessoas têm uma preferência para ir em lugares mais seguros, complexos, fechados, shoppings e tudo. No interior, isso já reduz. Porém, nós moramos, por exemplo, num local que é muito calor. As pessoas querem conforto, querem um ar-condicionado, querem uma climatização, enfim. Então, é uma necessidade. E isso vai tudo criando maiores demandas para as empresas irem se ajustando. Para ter um ambiente confortável, para ter um ambiente que a pessoa tenha vontade de ir até lá. Porque é um grande desafio. Se eu estou no conforto da minha casa e pego o celular e encontro o que eu quiser, que hoje em dia é isso, literalmente, que se a pessoa quiser comprar uma usina solar pela internet, ela vai comprar, né? Isso é fato. Imagina eu ter que tirar meu carro, vou trocar de roupa, vou até lá. Eu costumo dizer que eu não sou a regra geral, mas eu, enquanto Gisele, né, dona de casa, mãe, esposa e tal, eu falo, gente, eu não tenho tempo para eu ir lá na loja comprar alguma coisa, porque minha rotina começa às 7 horas da manhã, o comércio está fechado, então 7 horas da manhã não dá. E assim, são realidades. E eu sou uma consumidora e eu gosto de comprar aqui na nossa cidade. Então, a gente vai buscando as alternativas. Mas as empresas, o convite é gigantesco para que elas estudem o comportamento, de onde que estão seus clientes e se adaptem. A adaptação, ela é vital. Para a gente, uma última pergunta, para a gente ir para o encerramento. Como você tem visto o cenário econômico para o estado de Rondônia em projeção de futuro? Tem espaço para crescimento? Com certeza. O nosso estado é um estado rico, um estado que tem um potencial gigantesco, um estado que tem grandes oportunidades, mas tem grandes desafios. Nós temos um desafio de logística muito grande aqui dentro, né, de escoamento dos nossos produtos. Então, a gente tem um agro crescendo fortemente e é natural que o agro demanda agroindústrias, mas aí a gente precisa desse escoamento. E em contrapartida, a profissionalização. Então, isso vai fazer a nossa economia circular muito grande, mas a gente precisa ainda muito carente de mão de obra, né? Muito carente de especialização. De maiores investimentos, né? Dentro do setor de mão de obra, né? E aí entra a questão, entra uma questão da energia. Se a gente pegar a nossa região de Rolim de Moura, nós temos ali a saída para Pimenta Bueno, que tem os frigoríficos ali. Certo? A rede de energia dali não suporta mais nenhuma indústria ali. Então, às vezes o investimento de implantar uma indústria em determinado ponto do estado, o investimento de levar a energia elétrica lá chega a ser o dobro do investimento da indústria. Interessante. Então, isso é um ponto seríssimo aqui dentro do estado de Rondônia. Eu estou dando um exemplo aqui de Rolim de Moura, mas isso é ao redor do estado. Então, eu já vi investimentos sendo declinados em Ariquemes, em Ji-Paraná, por falta de oferta de energia elétrica, porque não consegue atender uma indústria. Olha que interessante, eu não sabia disso. Então, isso é um ponto seríssimo. Aqui em Rolim de Moura, a Copama, que foi para o outro lado da cidade, teoricamente ela seria para a saída de Pimenta Bueno, mas ali a rede não suporta, não atenderia. Então teve que ir para o outro lado. Teve que ir para o outro lado, porque lá... a energia aguentaria. Por enquanto aguenta. Então, e as agroindústrias têm aumentado. Então, são aviários, todo o agro, ele também tem se profissionalizado. Então, é um secador, é irrigação, indústrias de rações, e isso demanda energia elétrica. Então, isso é um ponto sensível aqui dentro do nosso estado, porque todo o desenvolvimento ele demanda de energia, e outro ponto que são as rodovias para escoamento. Já vi situações em que investimentos de aviário inviabilizavam pelo local, que o frigorífico falava, não, ali eu não contrato, porque eu não consigo tirar o produto dali. A agricultura familiar, tem produtor que não liga o secador exatamente porque a energia dele não aguenta. Então, a gente quer investimento de fora. Em alguns estados já chegou no ponto de equilíbrio, então a gente tem uma oferta, um solo bom, uma temperatura boa, né? Enfim, mas a gente tem esses gargalos. E aí, como é que o investidor vai vir para cá dessa forma? Então, é delicado. Fica o desafio, né, de maiores investimentos para o estado de Rondônia.
Bom, conversei com a Gisele, um prazer ter você aqui com a gente hoje. É sempre uma satisfação poder estar conversando. E hoje, mais ainda, eu acho que a nossa primeira conversa profissional que nós tivemos, e foi uma grata surpresa você ter recebido o nosso convite de estar aqui no Pod Rondônia Economia. Gostaria que você desse as suas palavras de conclusões. Agradeço muito a oportunidade, é sempre uma grande honra. Espero ter contribuído, né, com esse Pod Rondônia, e fico à disposição se as pessoas quiserem mais informação, entrar em contato, estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Pod Rondônia Economia. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.